Bom dia, meus irmãos. Hoje, domingo, encerrando a semana, né? Tivemos uma semana maravilhosa para a honra e a glória do Senhor. Todos os dias aqui sendo alimentada com a palavra de Deus aqui no grupo. Fiquei muito feliz por isso, por termos conseguido, né? Eu junto com as meninas, falar um pouquinho do amor de Deus, né? Compartilhar, na verdade, né? Porque nós já conhecemos, né, o Deus a qual servimos, né? Mas foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Com certeza eu irei voltar, né? Irei estar postando algumas coisinhas aqui da parte de Deus. E hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre decisões, né? Sobre escolhas, né? Nós bem sabemos que a vida é feita de decisões e de escolhas, né? Decisões e escolhas essas que não afetam somente a gente, né? Mas reverbera, né? Ultrapassa, né? E se repassa para as nossas gerações e até mesmo para os nossos companheiros, né? Nossos esposos e esposas também, né? Eles sofrem o efeito das nossas decisões e das nossas escolhas, né? E como saber, né? Como saber que eu fiz ou que eu tenho que fazer uma boa escolha? Simples. Essa resposta nós temos desde a nossa infância, né? Fomos criados nos caminhos do Senhor e quem não foi, né, também já tem essa resposta, né? Como que eu sei que eu fiz uma boa escolha? Como que eu sei que eu posso fazer uma boa escolha, uma boa decisão? Quando nos tornamos pais, né, no geral, nós sabemos que nós queremos sempre o melhor para nossos filhos, né? Não somente para a gente, mas principalmente para eles, né? E quando eu sei que eu tomei uma boa decisão, quando eu sei que foi uma boa escolha, né? Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus. Desde o início da semana nós viemos falando sobre colocar Deus, né? E seu Filho Jesus Cristo como centro de tudo nas nossas vidas, né? E quando a gente faz isso, a gente tem boas decisões, a gente tem o quê? Boas escolhas, né? Mesmo entendendo que somos pessoas singular, né? Pessoas que temos características próprias, que temos desejos próprios e que podemos também tomar nossas próprias decisões, que não depende de outros. Mesmo que criamos os nossos filhos no caminho do Senhor, mesmo que falamos a verdade para eles, a nossa verdade, que é a verdade verdadeira, né, do Deus verdadeiro, né, mesmo que lutemos, né, para que eles venham estar ali adorando a Deus, colocando Deus no centro de tudo, essa decisão só parte deles, né? Mas a decisão inicial é nossa, de ensinar, né? De estar ali com eles firme, de plantar, né? A semente, né? E deixar que Deus os ajude a germinar, né? Faça com que ela venha florescer. Mas o nosso Deus é educado, né? O nosso Deus, ele não é que nem o diabo, né? Essa semente só vai germinar se a própria pessoa quiser que ela germine, né? Se os nossos filhos quiserem isso, sentir esse desejo, né? Nós fazemos nossa parte como pais, né? De plantar a semente, né? De tomar decisões e fazer boas escolhas para que eles possam naturalmente perceber que essa sim é uma boa escolha, que essa sim é uma boa decisão, né? E para que isso aconteça, eu acredito que a gente precisa fazer o quê? Viver Cristo de uma maneira leve, viver Cristo de uma maneira harmoniosa, né? Para que não seja um fardo, para que não seja um peso, né? Servir a Cristo não venha a ser uma obrigação, que é uma obrigação de certa forma, mas não é uma obrigação que seja uma coisa pesada, né? Para entender melhor, como se fosse um trabalho, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né? Não vamos ser hipócritas, né? Gostamos sim, né, de ganhar dinheiro, mas nem sempre gostamos de trabalhar, né? Então, é mais ou menos isso, né?
E aí, meus amados irmãos, eu trouxe para a gente meditar sobre as escolhas e decisões, um pouquinho da história de Josué, né? É, quando ele está ali, né, diante do povo, né? O povo já há algum tempo já havia saído do Egito, o Senhor já tinha feito vários milagres, né, para com aquele povo. E ainda assim, olha só, e ainda assim o povo que via milagres grandiosos, né, ali no, com a saída deles do Egito, né, que conviveram com Moisés, né, que Josué é sobrinho de Moisés, né, e aí a gente pode até fazer uma ligação com a história da família e com as histórias de decisões, né? Quando Moisés ali, junto com a sua família, serve a Deus e passa por tudo que passou. Eu acredito que Josué, na sua infância, percebendo tudo isso, né? Tomou a decisão dele também, né? Que foi de servir a Cristo, né? Fez a escolha dele através da escolha do seu tio, né? Moisés. Então, falando um pouco, né, sobre essa questão da família. E aí, voltando para a história dele, né, quando o povo estava ali descrente, né, de Deus, né, do nosso Deus verdadeiro, né, querendo se voltar novamente aos deuses pagãos, né, às estatuetas e tudo mais. Josué ali uma forma de não defender a Cristo, porque Cristo não precisa de defesa, né? Mas de reafirmar ali para aquele pessoal, para aquele povo, né, que o Senhor era o Senhor de sua vida, né? Ele chama o povo, né? E aí é quando ele fala aquele versículozinho que a gente conhece, né? Quando se fala um pouco de família, a gente lembra dele, quando ele diz: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", né? E ele fala isso não um tom de deboche, não. É nesse momento mesmo de que o povo estava passando por essa situação de descrença, né? E ele chega e vou ler aqui o versículo, né? Para que a gente possa entender melhor, né? Ele fala assim, Josué, capítulo 24, e o versículo, eu escolhi o 15 para ser breve. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, isso ele fala com o povo, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, né, do passado, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreu, em cuja terras habitais. Porém, ele deixa lá bem claro, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como o povo de Josué, muitos hoje que se dizem cristãos também estão divididos entre servir a Cristo e servir aos seus interesses mundanos. Estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Não são cristãos verdadeiros, mas não deixam de se considerar como tais. Vivem indecisos e vacilantes, talvez até mesmo tenham aceitado a Cristo, mas ele está apenas misturado ao resto da confusão que caracteriza as suas vidas. E é aqui esse ponto que eu queria ressaltar, né, que fala da questão de servir a Cristo de uma forma leve, né, para que isso venha passar para os nossos filhos, né, e eles não venham se desviar futuramente, eles não venham duvidar, né, não venham ser descrente, né, em relação ao Senhor, quando é uma reflexão que tem aqui na minha Bíblia para meditação, né, um comentário que tem sobre o versículo. E aí quando diz assim, que não são cristãos verdadeiros, mas não se deixam de se considerar como tais. É aquele dito cumprir tabela, né? Às vezes a gente e aí eu não estou julgando e me coloco também. A gente vai lá na igreja para cumprir a tabela, para fazer parte lá da chamada, né? Oi, vim para a igreja, sou crente, tenho que cumprir isso aqui, tenho que estar no culto dia tal, mas eu não vivo o evangelho. E a gente precisa viver esse evangelho, né? A gente precisa não somente conhecer, como foi falado em outras reflexões, mas a gente precisa viver. Porque nossos filhos, eles estão aprendendo não apenas de falar, mas também
no nosso agir, na nossa forma de ser, né? E quando diz vivem indecisos e vacilantes, talvez até mesmo tenham aceitado a Cristo, mas eles estão apenas misturados ao resto da confusão que caracteriza suas vidas. Temos muitas pessoas desse no nosso meio, né? E que a gente precisa orar, né? Para que nós também não sejamos uma dessas pessoas, né? Quando Cristo é aceito de verdade, precisamos decidir quanto à nossa vida de oração, a nossa maneira de lidar com as pessoas, a nossa maneira de se vestir, comer e beber e de nos divertir. Exatamente isso, né? Quando a gente aceita a Jesus de verdade, né, a gente precisa decidir quanto à nossa vida, né? Não é sentar ali na mesa, meu filho, isso é certo, isso faça isso, quando eu mesmo não estou me dedicando, não estou fazendo, né? Porque a gente precisa agir, né? Aqui fala da oração novamente, né? Orar e ter ação, oração, orar, falar com Deus e também ter uma ação diante disso, né? Então, assim, o vídeo está muito longo, né? Para não se estender, né? Nós não podemos fugir dessa decisão, né? Se eu sou de Cristo, né? Eu tenho que viver como uma cristã, não de uma outra maneira, né? E, e isso, né? Como já viemos falando sobre família, né? A gente precisa afirmar, né, a nossa fé, né, diante de Cristo. Assim como Josué, né, se colocou ali diante do povo, né, se expressou e afirmou a fé dele, né, em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, para finalizar, né, essa mensagem, né, e o dia de hoje, domingo, eu espero sinceramente que o Senhor ele possa fazer nas nossas famílias, né, o mover, ele possa fazer aquilo que não está ao nosso alcance, né, que nossas mãos, que os nossos pés já não conseguem mais fazer, né, que o Senhor possa estar tomando a frente, que nada do que a gente fez que foi para a honra dele vai ser perdido. Uma hora a resposta vem, né? Então que seguimos forte e corajoso, né? Josué também tem essa passagem, sejamos fortes e corajosos, né? Contem sempre com a família, né? Para suas lutas espirituais, né? Para suas lutas internas, né? Família é isso, é união, né? É estarmos juntos, é seguirmos forte, né? É fortaleza, é bênção. E vocês são bênção, né? Nós somos bênção uns para os outros, né? E mesmo que o inimigo ele venha tentar dizer diferente, venha colocar coisas na nossa cabeça de que não é, né? Que a gente tenha essa certeza, que sejamos firmes como Josué, né? Sejamos firmes diante da nossa fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Que possamos dizer isso diante de tais situações, de tais pessoas, né? Que embora o mundo, né, esteja indo uma rota meio diferente, que viemos estar na contramão do mundo, né? E que possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom, meus amados? Eu amo todos vocês. Espero que essas palavras, né, que venham edificar cada um de vocês, né, porque muito nos edifica. Acredito que não somente eu, mas as meninas também, quando a gente vem aqui falar, a gente fala também sobre nós, não sobre o outro, e principalmente sobre Cristo, que é o centro de tudo das nossas vidas, tá bom? Um cheiro, um abraço, fique com Deus, que o Senhor possa estar abençoando o nosso dia. Eu queria fazer uma oração, mas está muito grande o áudio, o vídeo. Né? Eu vou orar aqui após o término do vídeo por todos nós, tá bom? Amo vocês e até a próxima, se Deus quiser.